Fala aí pessoal, aqui é o Diego Muguê e hoje nós vamos falar sobre privatização. Pois é pessoal, 2 anos se passaram de governo Bolsonaro e até agora o nosso ministro Paulo Guedes não conseguiu privatizar nenhuma empresa estatal. E esse assunto é extremamente grave e extremamente importante porque a dívida pública não para de crescer. Hoje nós estamos com o endividamento público batendo 90% do PIB. E estima-se que até 2025 a gente bata o teto de 100% do PIB com relação à nossa dívida pública. Em 2019 nós tivemos um PIB de 7,3 bilhões de reais, então você imagina o tamanho da nossa dívida pública bruta atualmente, lembrando que ano que vem o nosso PIB irá cair por causa de toda essa questão da pandemia que nós vivenciamos esse ano, com o lockdown, né, com prefeitos e governadores, né, fazendo toda essa loucura que todos nós vivenciamos no nosso dia a dia durante esse período de pandemia. E é extremamente importante nós puxarmos esse assunto, porque durante todo o período eleitoral de 2018, o presidente Bolsonaro sempre se demonstrou muito favorável a esse tema, ao liberalismo econômico, ao fato de você privatizar as empresas estatais. O Paulo Guedes, ele é um economista de Chicago, é um grande centro liberal, um dos maiores centros liberais do mundo, né? É um cara que tem PhD pela Universidade de Chicago em economia, então ele é um cara que realmente entende muito do assunto. Né? Paulo Guedes hoje é um dos maiores economistas do mundo, então é um cara que sabe realmente fazer acontecer. Acontece que nas eleições municipais desse ano, quando o Bolsonaro foi votar aqui no Rio de Janeiro, ele deu um depoimento para alguns jornalistas que estavam ali cobrindo, né, a votação do presidente, e o Bolsonaro disse que o Ministério da Economia, na verdade, se compõe de 98% Paulo Guedes e 2% Bolsonaro, né, que antes seria 1% Bolsonaro, mas que agora ele já aprendeu muito de economia e que agora ele é 2% do Ministério da Economia, mas que o Bolsonaro ainda é o Paulo Guedes ainda é o suprassumo e que ele é 98%, porém que todas as grandes questões de relevância, como a privatização, por exemplo, precisa passar pela aprovação do presidente, obviamente. Porém, a visão do presidente mudou, né? O Bolsonaro hoje acredita que as empresas que hoje estão dando lucro, elas não podem ser privatizadas, que na verdade as privatizações só podem acontecer com as empresas que estão dando prejuízo. Então a visão que antes estava prevalecendo no período eleitoral, de um liberalismo econômico, de empresas estrangeiras poderem entrar no país com investimentos pesados, fazendo com que essas empresas estatais pudessem ser vendidas e o mercado pudesse ser aberto para demais empresas disputarem mercado com essa que comprou essa estatal e com isso gerar mais emprego, mais renda, gerar mais briga pelo consumidor, né? E com isso melhorar também as condições de preço e de qualidade dos produtos, né? Isso tudo vai mudar, né? De uma hora para outra, porque o Bolsonaro não quer vender as empresas que hoje estão dando lucros bilionários, que realmente antes do governo Bolsonaro estavam deficitárias. O grande problema é que o governo Bolsonaro não vai durar para sempre e pode ser que algum dia a esquerda volte ao poder e que essas empresas vão continuar sendo cabides de emprego, que hoje não são mais, mas que vão continuar sendo cabides de emprego para a esquerda. Então não tem como confiar cegamente no Estado, porque a gente não sabe quem é que vai ser o Estado amanhã. Essa que é o X da questão. Essa que é a grande relevância desse debate. Então, o Paulo Guedes, né, de tanto falar, de tanto discutir sobre isso, o que ele conseguiu fazer, né, foi que até dezembro de 2021, ou seja, até o último dia de mandato, né, do Bolsonaro, ele conseguiu fazer com que tivesse a aprovação do presidente, né? Ainda falta convencer a Câmara, obviamente, e para convencer a Câmara, vocês sabem que vai ter que rolar ainda muita liberação de emendas,
obviamente, né? Mas já conseguiu convencer ao presidente Bolsonaro de que 4 empresas, pelo menos, serão privatizadas até dezembro de 2021, ok? E essas empresas, na verdade, são os Correios, né? Que realmente é uma empresa deficitária, a Eletrobras também, né? Os contratos da PPSA, né? Que são os contratos que o governo recebe oriundos das vendas do pré-sal, né? Na verdade, é uma antecipação sobre as vendas que o governo já faz, né, do pré-sal, e também da privatização do Porto de Santos. Então, essas 4 privatizações, o Paulo Guedes já conseguiu, né, garantir até dezembro de 2021. Só que isso, pessoal, para vocês terem uma ideia, o somatório disso só cobre 1/3 do valor que foi gasto com o coronavírus, com o valor que o governo gastou com o coronavírus, que foi próximo de R$1 trilhão que o governo gastou com o coronavírus. Então, não vai reduzir, não vai causar um grande impacto com relação ao endividamento que o Brasil tem, que é astronômico, Então, essa visão, na verdade, não vai de encontro com o que o liberalismo econômico pensa. Na visão do liberalismo, todas as empresas estatais devem sim ser privatizadas. Na visão, por exemplo, do Milton Friedman, né, que é o maior nome, por exemplo, da escola de Chicago, onde o Paulo Guedes se formou, né, ele dizia que se o Estado, por exemplo, fosse governar o deserto do Saara, não existiria mais areia. Essa é uma frase célebre do nosso grande economista, prêmio Nobel, inclusive, Milton Friedman. Então, sempre que a iniciativa privada puder estar presente, é onde realmente esse país vai estar mais próspero. Existe um ranking, chamado o Ranking Heritage dos países mais liberais do mundo, mais liberais economicamente do mundo. E ali você vê realmente os países que estão em melhores condições de índice de desenvolvimento humano, os melhores rendas per capita, que são quem, pessoal? Suíça, Austrália, Nova Zelândia, Canadá, Singapura, né? São os países que realmente demonstraram maior liberalismo econômico, né? E é isso que nós precisamos mostrar, copiar modelos desse jeito, né? Copiar modelos com menos Estado e mais mercado. É isso que nós precisamos fazer. Ouvir o Paulo Guedes, né? Tudo que o Paulo Guedes está tentando fazer é o que precisa ser implantado para o país dar certo. É simples. Mais mercado e menos Estado.